Olha, manter o cartão de vacinas em dia, vamos voltar aqui para as notícias do nosso país, né? Manter o cartão de vacinas em dia é a melhor forma de manter ali, proteger a nossa saúde e a de quem está à nossa volta. E esse gesto simples já erradicou doenças graves no nosso país, mas os especialistas estão preocupados com o aumento no número de pessoas que têm deixado de se vacinar. A gente vai falar mais sobre esse assunto com o médico sanitarista e gestor em saúde, Álvaro Madeira Neto, que está aqui conectado com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Então, doutor, aqui a gente pode atribuir essa questão do brasileiro que até então era tinha uma aderência, né, muito grande às vacinas e a gente viu em alguns casos algumas pessoas, claro que não a maioria, né, mas algumas pessoas se negando a se imunizar, se negando a tomar as vacinas com alegações infundadas. O que pode estar provocando isso, essa mudança no comportamento de algumas pessoas, hein? A gente viveu uma época e vive uma época de muita polarização, onde a política acabou entrando em esferas que não era para ter entrado, e uma delas foi, no caso, na medicina e nas crenças que a população já tinha bem estabelecido em relação à vacinação. Existe um programa nacional de imunização que é motivo de orgulho, deve ser motivo de orgulho para todo brasileiro. É um programa que promoveu, como você falou, a erradicação de doenças como poliomielite, rubéola, sarampo, e a gente chegou a ter o índice de cobertura vacinal em torno de 97%. Então, em 2015, a gente tinha esses 97% e foram caindo até por volta de 70% em 2020, 2021. E aí a gente percebeu que, junto com a pandemia, a gente teve também uma pandemia de fake news ou de notícias falsas sendo veiculadas, e essas notícias, junto com o medo instaurado na população, certamente levou a uma hesitação que não havia antes. Então, era comum, a vacinação sempre fez parte do brasileiro. Então, a gente vê com preocupação essa queda, mas vê com esperança também, porque a gente, em 2023, percebeu também uma mudança nessa curva de tendência de queda. Então, a gente estava ali por volta de 73% e hoje a gente chega a 80% de cobertura vacinal. A gente está muito aquém do que já fomos um dia, mas pelo menos a tendência da curva mudou. Pelo menos tem um progresso, né? E essa esperança, e acho que o poder público tem um papel fundamental para tentar melhorar essa questão da imunização. E eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as vacinas que os adultos devem manter em dia. Porque a gente preocupa muito com a vacinação das crianças, e isso de fato tem que acontecer, mas nós adultos também precisamos ficar de olho aos calendários, né? Quais são essas vacinas? Isso, é importante que toda a população, de toda a idade, então, tenha essa atenção, crianças, adolescentes, adultos, idosos também. Então, os adultos normalmente são as hepatites, Covid, faz parte também, a imunização para Covid, e as hepatites, agora a vacina está sendo incorporada da dengue também, então, por mais que a gente saiba que nesse primeiro momento a cobertura se dará em torno de 10 a 14 anos de idade, isso deverá ser ampliado a partir da chegada de novas vacinas. É possível uma doença que já foi erradicada voltar? Por exemplo, quais são as consequências dessa queda, desse índice de imunização de 97% para 70%, por exemplo, como a gente registrou? É excelente a pergunta, porque realmente é possível e é isso que nos preocupa. Então, os sanitaristas como um todo têm uma preocupação muito específica com a volta dessas doenças que foram erradicadas. Então, é um retrocesso muito profundo. A gente não merece isso, o brasileiro não merece isso. Então, portanto, assim, programas como esse, da gente poder falar e espalhar, assim, as verdadeiras notícias, é fundamental para que a população seja conscientizada e a gente volte a ter aqueles números que a gente já teve um dia. Então, a principal arma sempre será a questão das notícias verdadeiras e da educação para todos.
E as pessoas que têm aquele discurso de que não se imuniza porque a vacina é perigosa, pode gerar efeitos colaterais e tudo mais. Explica para a gente de uma forma simples, que a gente que não é da área consiga entender, como que é o processo para a criação, desenvolvimento de uma vacina, até ela chegar lá no posto de saúde e ser aplicada no nosso braço, para que a gente entenda, tenha uma dimensão do quanto esse protocolo é rígido e a vacina é segura para nós. Perdemos ali a conexão com o doutor, mas o assunto é sério, né? A gente vai restabelecer essa conexão porque esse assunto da imunização precisa estar sempre em pauta. A gente tem acompanhado, em muitos casos, as pessoas deixando de vacinar as crianças. Isso, até um tempo atrás, era impensável, né, para os pais deixar de imunizar os filhos. Hoje em dia, a gente percebe que muita gente, influenciado por várias questões, acaba deixando de lado esse cuidado e a prevenção a uma série de doenças para as quais já existe vacina. Então, a vacina está disponível no SUS. Se não tivesse, estava todo mundo protestando, todo mundo querendo a vacina disponível de graça, né? E a gente aqui no nosso país tem esse privilégio de ter esse acesso de uma maneira muito tranquila. Então, não tem motivo nenhum para a gente deixar o índice de imunização tão baixo quanto a gente registrou e, claro, o doutor já mencionou aqui que melhorou um pouco, mas a situação pode melhorar cada vez mais. Doutor, me ouve agora? Ouço sim, vou responder a sua pergunta em relação à questão da segurança. Existem organismos nacionais compostos por técnicos de altíssima qualidade. Então, quando há essa liberação é dada através de estudos profundos e de comprovação daqueles estudos. Então, a população pode ficar e deve ficar tranquila. Tudo que está sendo liberado, a vacina da dengue, que chegou agora, as vacinas para a Covid-19 também, que fazem hoje parte do nosso Sistema Único de Saúde, são vacinas seguras e a gente não deve se perder em notícias falsas que instauram o medo da população. Realmente, assim, a gente tem que mudar novamente e voltar a ser o que fomos um dia, um exemplo para o mundo em relação à nossa cobertura vacinal. Eu conheço gente que usa como argumento para não se imunizar, por exemplo, contra a gripe. Não toma vacina contra a gripe porque fala que sempre que toma essa imunização, né, sempre que toma esse imunizante, fica gripado. Tem algum fundamento nisso? Não, existem algumas vacinas que podem dar reações leves, que é o organismo, na verdade, adquirindo a imunidade, né, desenvolvendo essa imunidade. Então, isso é esperado em algumas vacinas, sim. Mas a gente não vê o que se propagam de casos de reações que levem a óbito ou nada assim. Isso não existe uma comprovação científica disso. Então, portanto, a população deve ficar tranquila e deve se orgulhar do Programa Nacional de Imunização, da mesma forma que deve ter um orgulho profundo de ter o Sistema Único de Saúde desenhado como é o nosso. Acho que o brasileiro tem muita crítica, né, sobre tudo que é daqui. E essas coisas a gente precisa valorizar e entender que nem todo país do mundo consegue desenvolver um sistema capilarizado como esse, que consegue chegar longe às pessoas nas regiões mais remotas do nosso país. Então é fundamental tomar esse cuidado, se imunizar. E se eu estou em dúvida se o meu cartão de vacinas está em dia ou não, o que eu devo fazer? Deve procurar a unidade de saúde mais próxima. Assim, a gente deve ter essa referência e lá também é um lugar de propagação de verdadeiras notícias. Então, todo o calendário atualizado de como proceder, isso vai estar disponível nas unidades básicas de saúde e essas informações vão poder circular. Então, o conselho para estar na dúvida se eu estou em dia ou não é procurar a sua unidade de saúde de referência e expor essas dúvidas lá localmente, que certamente serão sanadas. Doutor, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele abrange ali, ele engloba todas as vacinas que a gente precisa? Sim, ele engloba todas as vacinas que a gente precisa. A rede privada, eventualmente, pode ter uma ou outra importação de uma ou outro
modelo mais novo, mas o que a gente tem no Sistema Único de Saúde é o suficiente para garantir com segurança a nossa imunização de uma forma adequada e comparável aos países mais desenvolvidos do planeta. Por causa da Covid-19, a gente falou muito sobre vacinação, muito sobre a importância da gente se imunizar e assim proteger quem está próximo da gente. Explica para a gente o porquê disso. Por que um número alto de pessoas imunizadas pode, de alguma forma, ajudar? Eu, me vacinando, posso colaborar para a saúde das outras pessoas também. Isso, a gente sabe que em doenças, por exemplo, como você citou, Covid-19, a propagação é bastante intensa e se dá de pessoa a pessoa. Portanto, se você tiver um grande número de pessoas que estejam vacinadas, esse vírus não vai circular da mesma forma. Então, é importante que a gente também, isso é um ponto fundamental, que a gente pense na nossa saúde, mas a gente também acaba sendo responsável pela saúde de quem está ao nosso lado. Então, portanto, é importante a cobertura vacinal para a Covid-19, para outras doenças, para que evite essa propagação de forma assim tão maciça. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por todas essas informações e por esse alerta importantíssimo para quem está em casa. A gente está vendo aí a chegada, né, da vacina contra a dengue. Acho que vai ser uma ferramenta muito importante também para o combate a essa doença, mas a gente tem várias outras doenças para as quais já existem a vacina, então a gente tem que manter esse cuidado, esse zelo com a gente e com as outras pessoas também. Obrigado, viu? Até a próxima. Perfeito. Grande abraço. Até logo. Grande abraço. Tchau, tchau.